Tá bem agora. Se tiver tortinho, eu tenho um toque, assim, com o negócio tortinho, assim, quadros e coisas em geral. Mas eu acho que tá massa. Então, e Sim, aí bora fazendo lá. essas pesquisas sobre 48% desistem do trabalho. do mercado, pessoas mulheres que trabalham no regime de CLT, né? Que é Que né? interessante isso. Ou seja, quase a metade das mulheres deixa esse mercado de trabalho porque precisa cuidar, e algumas ainda tentam, né? Essa mulher que eu falei, jornalista que criou essa almofada alta densidade, ela, quando as crianças fizeram 4 meses, ela deixou ela com os tios, as meninas, e botou o leite no copinho, e congelou o leite, e botou leite no freezer, e fez a ordenha, e calculava a ordenha, e ela chegou um momento que ela disse: não tenho condição, vou deixar. Era um trabalho de 8 horas, ela passava 8 horas fora. Aí ela começou a ver que ou ela criava, é isso, o empreendedorismo nasce da necessidade. Ou você tem que, no meio daquele caos em que você está, você tem que eu preciso emergir disso aqui, senão eu vou perder a criação das minhas filhas, alguém vai cuidar, ou eu vou ter que trabalhar 12 horas para pagar um lugar para eu ficar com elas, para eu poder trabalhar, e aí o trabalho vai ser para pagar o lugar para cuidar. Sabe, a conta não bate. Aí quem abre mão? O pai vai abrir mão do trabalho? Ele é o provedor da casa, né? Quem vai abrir? Como assim? Não, mas você é mãe. Você não entende? Uma mãe de uma amiga mandou isso para ela, printou e mandou para mim. Ela disse: a filha é sua, a obrigação é sua. Será que você não entende? O Aí eu famoso quem fiquei, pariu mata o balanço. aí eu fiquei, poxa, e que amor é esse? Não, mas eu amo, mas e que amor é esse que não dá o apoio? O amor é isso, o amor é o apoio, o amor é fazer o corre, o amor é cuidar, o amor também ele vai por esse, vai, não só vai, como principalmente vai por esse caminho, né, de fechar e aí, por que esse número tão grande de mulheres que deixa, né? Por conta dessa falta Tu pegou de alguma suporte, de estatística apoio. sobre mulheres negras, sobre isso, do, do, da Não, maternidade? aí. Não, não. Porque eu acho que esse Peguei. número deve ser bem maior, né? Porque elas acabam virando, né, domésticas no sentido de aristas, né? Um É, salário de uma mãe empreendedora, um salário não, o que ela lucra, ou até mesmo o salário de mulheres que trabalham com CLT, uma mulher branca que trabalha, ela ganha em torno que já é bem abaixo do que um homem ganha. Vamos falar um valor lá, aquele valor extremo, assim, R$ 2.115. E uma mãe, mulher empreendedora negra, ela ganha, sei lá, R$ 1.000. Isso eu tô falando uma coisa extrema. Lógico que eu não ganho R$ 2.000, eu não ganho R$ 1.000. justamente. Entendeu? É só assim, uma estatística baseada. Eles usam, né, os médios e grandes negócios para fazer essa. Dificilmente é uma coisa feita ali na periferia ou à margem. São raras as pesquisas feitas nessa, né? Mas no site da ONU, inclusive, eu descobri muitas coisas, muitos sites importantes de informação. O Instagram ONU Mulheres BR é muito importante. Quem puder ir lá olhar. Tem um site também que tem falando sobre vários encontros super importantes de jovens, de mulheres trabalhando em prol, não só na pandemia, mas avançando nos direitos reprodutivos, na luta por direitos reprodutivos. E o Instituto em Mulher Empreender também é muito válido, tem e-books que eles disponibilizam falando sobre várias temáticas relacionadas à maternidade, relacionada à mulher. Então, assim, a gente precisa estudar. Hoje, estudando, eu fiquei pensando, nossa, quanta coisa tem para estudar, o quanto a gente precisa saber. A gente pode achar que é só número, mas 48%, mais 25%. Mas a gente precisa saber disso. A gente precisa saber disso para ver em que passo a gente está, porque a gente também não pode só empreender e ficar ali dentro daquele nosso mundo, que já é um rock bem grande. Mas a gente não pode. Por quê? Porque a gente teve filho. E a gente tem que lutar por melhores condições de tudo. Então a gente tem que não só empreender, como estudar, mas muito difícil, né? Assim, depois que a gente tem, Eu que fui me se torna basear, mãe, essa demanda. eu fui me basear, por exemplo, nos Instagrams do contadores de história, depois da pandemia, né?
nos contadores de história, nas contadoras de histórias grandes, né? Com Instagrams grandes. Nenhuma era mãe. A não ser uma que era mãe, mas o filho já era adolescente. E outra que o filho tem 2 anos, mas ela tem o apoio do marido, da irmã, que a irmã não tem filho. E assim, né? Isso é dos grandes. Aí teve um homem que é contador de histórias, é grande também o Instagram dele, e aí a mulher dele teve filho recente. Pronto, ele já sumiu do Instagram, dos stories, porque ele vai dar, né, atenção no puerpério da mulher, né? Pra você ver que atinge um pouco eles, né? Aí, nesse sentido. Mas só nesse sentido, depois eu vou voltar. Mas é muito pouco. Até também peguei uma porcentagem sobre isso. Até porque pode impactar, mas é bem menos, viu? Bem menos, porque também pelo site da ONU tem a pesquisa de que 25% das mulheres foram demitidas no primeiro trimestre. 25% a mais do que homens. Então, assim, a questão de você não vai conseguir, você não vai ser capaz de cuidar. Realmente, a demanda fica muito grande, mas me demitir, me deixar sem emprego para cuidar do meu filho não é uma boa. Aí, o que é que a gente pensa? Que o quê? Que está tudo errado. Lá no início, quando foram fundar, né, o regime de trabalho, não pensaram nessa questão da maternidade. Não pensaram no regime de trabalho, onde o homem vai trabalhar 8 horas por dia, ele vai gerar todo o dinheiro. Então, o problema é realmente estrutural também, entendeu? Tá tudo errado. O regime tá errado, a forma como a gente trabalha tá errado. Já trabalhei de carteira, já tive 1 hora de almoço, eu almoçava nos fundos de uma loja, sentada numa escada. Aí eu tinha 40 minutos para almoçar. Então, assim, tá tudo errado, assim. Sabe? Então, essa demissão, tudo bem que realmente vai ficar mais difícil fazer reuniões, por exemplo, quem trabalha, uma mulher mãe que trabalha em casa, e aí ela trabalha em uma empresa, um exemplo, ela é redatora, sei lá, de uma revista, um exemplo. E aí, realmente é difícil, realmente, escrever um editorial e a criança, certo, mas me demitir não é uma opção, eu preciso cuidar da criança, eu preciso me manter. O que é que a gente pode fazer, já que eu sou uma redatora tão boa? Vamos mudar esse regime, vamos tentar, vamos... Aí a solução é excluir. É muito fácil. A solução é excluir essa mulher do mercado de trabalho. Tirar ela dali de jogo e aí é aquela coisa do início. Aí é aquela coisa do início da outra live, né? Ou a gente cria realmente essa rede, essa bolha, como você falou, ou a gente roda, sabe? Então, o exercício é criar a rede e se fortalecer dentro dessa rede, porque se a gente for esperar uma mudança de regime, uma mudança do capitalismo, os homens terem consciência... Querida, vamos ficar com aquela imagem da caveirinha no banco da praça, assim, e nada vai acontecer, entendeu? Não, e fica parecendo que é um favor que eles têm que fazer pra gente, né? Ah, eu tô com peninha delas, então... A mãezinha... né, vou fazer isso para elas, mas não tirando o meu lugar, desde que não tire o meu lugar, né, o patriarcal, né? E olhe que nós somos da força de trabalho, nós somos um pouco mais da metade da força de trabalho, nós mulheres. Nós somos quase 52% da força de trabalho. E ainda sendo tão... Porque... Você pode sair à rua assim e ver. Ou no Instagram tem muito mais mulheres, os seguidores da Paddock são muito mais mulheres, né? Então, estão muito mais mulheres dentro do movimento feminino trabalhando. E o nome do instituto que eu queria até indicar para o pessoal pesquisar é Instituto Mulher Empreendedora, aí tem um site falando, tem cursos gratuitos, palestras, é super incrível. E foi lá que eu peguei... foi a fonte da estatística da 52% das mulheres que são empreendedoras são mães. Eu fiquei passada com esse número, porque é muito. A gente está assim, ressurgindo das cinzas com muita dificuldade dentro do puerpério, com muitas questões, com a falta de apoio, né?
do companheiro quando se tem, ou até mesmo da família que tem aquela cultura de que a gente não vai conseguir mais nada, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que cuidar só do filho, não tem que trabalhar, quer dizer, tem que cuidar só do filho. Então, veja só, a gente é a metade da força de trabalho, e essa força de trabalho, metade, são mulheres mães que né, estão ali empreendendo. Então, a gente, como Cris disse, somos a maioria, tem muito mais mulheres no mundo, e mulheres empreendendo, e trabalhando, e gerando, e aí ou a gente se fortalece e realmente cria essa rede entre nós, essa bolha, e faz a economia girar, ou porque a gente pode reivindicar, entendeu? Por menores horas de trabalho, a gente pode reivindicar pelo trabalho, a gente pode, tem o direito disso, mas esperar que isso vá lhe colocar lá naquele lugar que não vai, infelizmente. Não é que a gente E outra coisa, pode falar. E não é que empreendendo a gente vai deixar de lutar por isso, por um regime de menores horas, uma CLT mais justa. Não é que a gente, quando empreende, a gente, ok, agora estou empreendendo, porque também o empreender também não é fácil. Mas é que a gente tem que criar nossas redes de apoio, de sustento, né, de vida mesmo, de se alimentar, de poder ter uma vida digna. E como também, né? Eu ia dizer também. Eu ia dizer que também não trazer essa carga de negatividade da maternidade. Ou seja, você gerar uma pessoa, você querer ser mãe, por exemplo, tá muito, né, demodê hoje em dia, muito brega, sabe? Não é. E teve até um movimento falando que era para tirar o título de mãe, não foi? Tu viu isso? Oi? Um movimento que teve que era para extinguir esse nome mãe, que não era, porque era demodê, esse lance de ser mãe. Aí estavam nesse movimento de querer desinstitucionalizar a mãe, a maternidade. Aí a gente já fica, meu Deus do céu. Tudo bem mas o pessoal vai muito no extremo. Tudo bem que eu não me chamo mãe, mas mãe me configura, me representa em alguma esfera. Porque tem movimentos, né, as feministas radicais que são mães, inclusive tem um blog chamado Não Me Chamo Mãe, que é um úterozinho, a artezinha do útero dando dedo, né? Já acho que é bem famoso. Tudo bem que não nos chamamos mãe, nós não só... Porque depois que a gente tem a criança, né, a gente entra dentro de um manto ilibado de que aí a gente não pode namorar, a gente não pode trabalhar, a gente tem que ficar lá, na bolha, na espreita, na caverna. Então, quando a gente ressurge, que a gente se resgata, que a gente vai, a gente inicia um relacionamento, a gente trabalha, a gente, sei lá, qualquer coisa, aí, como assim essa pessoa, ela né? Quem é? Que direito ela tem de estar aqui? Aí pega, deixa de sair com os filhos. Como assim? Quando eu tive Una, que eu ia para o restaurante, eu ficava assim, nervosa, quando a Una chorava. Eu ficava... Isso ela com, sei lá, 3 meses, 4, eu fui uma vez almoçar, e aí quando ela começou a chorar, o som dos pescoços virando assim. E eu... Meu Deus, nunca mais vou sair de casa. Aí depois, quando eu vesti a minha cara né? Porque tem as caras que a gente, né? A cara de alface, que você fica... Tem as 1000 caras que você cria, né? As facetas. Aí depois velho, ela tá chorando, ela é uma criança, ela não sabe falar, ela vai chorar. Vocês que lutem. Quer me ajudar? Pega aqui a criança. Lembro muito bem. Ai, Lindos, manda oi. Quem é Leituras Amor 2020? Oi! Não sei. Eu também tive isso, né? Lógico, todo mundo, né? Teve isso. E não tem como falar de empreendimento materno sem falar disso, porque é uma vivência materna que se estende, porque empreendimento é um comportamento, o empreendedorismo materno, ele passa por comportamento materno. Hoje mesmo, né? Eu fui gravar stories para colocar no... Tem que colocar, né? Nos destaques, né? Comece por aqui, para as pessoas saberem que sou eu, não sei o que, não sei o que. Fui fazer uma coisa tentar fazer uma coisa mais profissional, né? A menina não saía do meu lado. Não que eu quero trabalhar com mamãe, que eu quero trabalhar com mamãe, ou então venha. Porque ou participa, ou não, ou né? morre, sim. Aí vinha, então. Aí quando vinha pra falar, aí ficava.
Oh, meu Deus. Sim, Eu já tava perdendo a paciência. Mulher, é então, missão, é entra. missão. Aí entrou chorando. Aí o choro ia passar no vídeo, né? Ia sair no vídeo. Aí eu. Foi mais. É aquele, Pode falar. é aquele vídeo da mãe do TikTok, né? Que o menino, mãe, peraí, meu filho, tenha calma. Aí ela, mãe, no fim ela, pelo amor de Deus! Aí a mãe enlouquece assim, suma da minha frente, porque é muito difícil, é muito louco. E não tem como Aí, falar da vivência da maternidade empreendedora sem falar das vivências maternas, porque tá tudo. não E até tem. você também se aceitar, também se entender, entender seu filho, porque às vezes você, partindo para um ponto, uma coisa pública, né? Você às vezes até é um pouco grosseira ou exagera ou toma atitudes loucas por conta do outro, não é nem pelo seu filho, porque você sabe que ele está sendo normal ali. Porque é lógico que a criança vai chegar na fila e vai ver um Mentos e vai fazer um escândalo. É lógico. E aí as pessoas ficam chocadas. Hoje em dia, quando rola, eu deixo ela viver lá a frustração dela de que não vai rolar, ou a alegria de que vai rolar quando rola. E as pessoas. Porque depois de um tempo, você aperta o botão do foda-se mesmo. E você diz, eu vou enfrentar, porque eu não vou viver mais nessa. Mas depois, até você chegar, até você submergir lá o túnelzinho, você roda muito até se entender como uma pessoa de poder e de entender que a sua criança é normal e aquilo. As pessoas não estão acostumadas com choro, quer que a criança já chegue e diga: mamãe, eu estou triste porque você não vai me dar o doce que eu tanto quero. A pessoa bem compreensiva, a criança. Ah, mamãe, a criança vai gritar, espernear, porque ela está o quê? Aprendendo a regular as suas emoções. Aí quem vai ajudar ela a regular as suas emoções? A gente, E eu que. né? E a gente que julga, né, as mães, a minha deu um piti no meio da rua. Vinha um ônibus. Lógico, velho, Ai, lógico que ela deu ia um dar. chavanco nela, porque viu um ônibus no meio da rua mesmo assim, a gente tava atravessando. E ela, não, vou, eu Sim, quero uma Barbie sereia. Ah, puxei ela, assim, todo mundo, né, tipo, que passadas. mãe É foda. horrível, né? Tipo, é melhor deixar ela no meio da rua pra ser atropelada por um Morrer. ônibus do É que melhor morrer do atravessar que ser ela. grossa com a criança. Ah, Não, e a ai, gente vai dar mãe de... E a gente vai dar mãe divina, a mãe horrível em o quê? 2 segundos? 1 segundo? Sei lá, milésimos, fração, a luz, a velocidade da luz. Eu acho que a gente vai de uma coisa a outra, assim. não, eu tô se sentindo culpada, né? Nesse dia eu desci, comprei um kit Eu torta. de médico. Pronto, não é uma médica agora, no lugar de uma Perfeita. barbearia. Mas aí, por Perfeito. exemplo, por exemplo, voltando sempre para o empreendedorismo, né? Por exemplo, eu sou contadora de história, artista e tudo mais. Aí o que é que eu faço? Me pinto, né? Me pinto no sentido de me maquiar, né? Ajeitar meu cabelo, põe um figurino e tal. Quando, por exemplo, estou dormindo, Dona Isadora se levanta, que eu não vejo, e vai fazer Mexe o em tudo. e pintar também. Eu não queria essa precocidade, por ela ser menina, e não queria essa junção de menina à maquiagem, mas ela me vê fazendo, né? Rola a Eu não mesma sei como coisa é aqui. que suas filhas lidam com isso no sentido da padoca, no sentido das outras coisas, né? Mas que o pão também não tem muita ligação Não, com... mas rola porque a gente se maqueia, né? Mesmo que não seja Aí, para por uma exemplo, apresentação agora eu tava artística, aqui rola. botando umas basezinhas para esconder as espinhas e a menina tava com hidrocório passando no olho e na boca. E não deixou eu cortar Lógico. e não queria deixar cortar a unha dela porque ela queria pintar a unha. E isso não é uma coisa minha porque eu não pinto unha, por exemplo. É, a gente fica nessa, tô ligada. Né? Então fica sempre nessa do, por A câmera exemplo, tronchinha, meu Deus. Fica aí, minha filha. fica sempre Cuida. nessa do. Aí sim, por exemplo, a tecnologia, tô sempre no celular. Né? Então a tecnologia ela tá sempre muito. Presente. Aí você é hipócrita porque você está sempre no celular, mas a sua filha não pode estar no celular, né? Vá entender isso, por exemplo. Mas aí Ah, vamos você não comunicar, deixa. né?
Mas vamos Você não comunicar, deixa sua vamos... filha, por exemplo, você não deixa sua filha pôr um batom, uma de 4 anos, pôr um batom, ou então querer se maquiar, brincar de maquiagem, comprar aquelas maquiagenzinhas, né? Mas E você Una se faz muito. maquia. Gente, sabe? Aí essas coisas que o empreendedorismo, por estar ali junto, né? O filho com a mãe no sentido. Quando a gente Uhum. não empreende para o materno, nesse sentido, né? Eu e você, que a gente não empreende para as mães especificamente. Eu sim, porque por causa da contação, né? Uhum. Mas tem isso, essas coisas. Como é que tu lida com isso? De que tu diz exatamente? Essas, por exemplo, estou elaborando e pesquisando como evitar o máximo dessa coisa do feminino, por Isadora ser uma menina, entendeu? Sim, Eu da não quero maquiagem. focar na coisa, porque ela é uma menina, ela tem que se maquiar, ela tem que pintar a unha, ela tem que, entendeu? Mas ela me vê trabalhando assim. Logo ela disse que quer ser bonita igual a mim, entendeu? Ou então, Eu acho que pode falar. eu acho esse ponto de ver pensando, fazendo o seu recorte, né, que você é um artista, eu acho que isso não chega a impactar ela negativamente, no sentido da mulher ter que estar bem maquiada, bem pronta, bem bonita para estar apresentável, esconder lá as coisas, esconder. Eu acho que vendo por esse seu lado, esse seu recorte, eu acho que ela vendo esse tipo de trabalho não chega a ser uma coisa negativa, como quando às vezes rola de me alongar, de fazer uma prática e uma vez aí vem, ou até Luiz mesmo fica subindo em cima de mim, tentando. Eu acho que esses tipos de exemplos, quando são exemplos bons e que a gente está sendo um reflexo bom, tudo bem, sabe? É óbvio, assim, tudo bem. Eu acho que seria ruim se fosse assim, filho, você tem que usar um batom e usar um sapatinho alto. Porque eu acho que se fosse por esse caminho de você dizer vamos sair agora e para sair você tem que botar esse batonzinho e prender assim para esconder esse negócio. Aí sim. Mas aí vendo, cara, minha mãe ela se pinta, ela conta história, ela é outras pessoas, ela vive em outros mundos, eu quero ser ela, entendeu? Então assim, quando Tô a Iuna bota o entendendo. aventalzinho, quando a Iuna bota o aventalzinho e fica coisando o forno, ou por exemplo, me vê alongando e vai fazer, ou vê eu estudando alguma coisa e fica. Às vezes eu tô lendo uma coisa, eu boto ela para desenhar perto de mim e vou fazer alguma coisa minha, ler alguma coisa. Aí eu vejo como eu tô sentada, às vezes escrevendo, aí eu vejo ela olhando e tipo, querendo sentar e pegar no lápis como eu estou pegando. Então, assim, é muito reflexo, né? A gente é um reflexo. Então, se você está sendo um bom reflexo, eu acho que não precisa dizer, não, não vá usar essa maquiagem. Use, experimente, faça sua maquiagem, crie. Agora, ruim seria se você ficasse, minha filha, vamos fazer isso, ou eu aqui, não, Yuna, para quando a gente fosse, A né? Eu acho imposição. que isso, eu acho que tudo passa por isso, da questão da imposição, a coisa de você não só impor, mas também impor em prol de uma cultura que lhe quer daquela forma. E a gente já sofre tanto de cada um com o nosso recorte, né? Você falou da gordofobia, cada um com seu recorte, né, de social, né, ali É. sabe o que a gente passa, então a gente quer reduzir ao máximo as meninas disso, né? A gente quer reduzir ao máximo os danos nela. Mas eu acho que a gente, Eu tipo, Yuna queria ama pintar as unhas, porque eu amo. especificamente Eu queria especificamente reduzir a questão da imposição menina versus menino, né? Porque eu tenho essa questão do gênero, né? Por Uhum. exemplo, vai que ela queira ser. Não sei, vai que ela Pinta não se sua. identifica com o feminino e só está se identificando com o feminino porque está vendo, entendeu? Não sei se tá Uhum. entendendo, porque, por exemplo, o masculino ela já não tá tendo mais tanto contato, porque o pai não tá tendo mais contato, ele tá morando de uma pessoa. Então não é um Uhum. contato mais diário, né? Então fica essa coisa. Mas tem uma pergunta aqui pra tu. Vamos ver.
No sentido do celular, por exemplo, ensinar para a criança é uma ferramenta de trabalho e não um brinquedo, sim. Ensinar que é uma ferramenta de Comunicação. trabalho e não um brinquedo. É, eu acho. Eu Não, acho que ela quando tem você isso consegue mesmo. estabelecer se a criança. Porque as pessoas invalidam muito a comunicação com a criança, né? Acha que a criança não consegue. Quando a criança faz. Ah, agora eu não senti Eu nada. li. Eita, também. Será que é só fechando assim? Aí fecha aí. Eita, fechar e sair, né? Não, aí não sai não. O xizinho. Não, aí é Não você. acho. Não Ah, é. Eu tá acho que bom. é tu que tira, eu acho. Não, não A sai não. pergunta. Não, eu tô dizendo é você quem tira a pergunta. Não sou eu, não Ah, consigo. termina. Não, então, eu falei a questão da comunicação. Eu acho que você sabendo, você entendendo que a criança já se comunica, por exemplo, uma criança de 2 já entende muita coisa, assim, no sentido de entender. E Luz tem 1 ano e 4 meses e ela entende quando eu digo, coloca isso aqui no lixo, aí ela pega a casca de banana e joga no lixo. Ela vai no lixo da cozinha e joga no lixo. Então, assim, é uma questão de comunicação. Eu acho também que do celular você vai, ó, é trabalho. E mamãe precisa utilizar isso aqui porque é uma ferramenta de trabalho. E isso Ela não dá, fala, ela pergunta, você tá dá trabalhando? para se comunicar. É, tem como se comunicar, com certeza. Eu acho que, lógico que pode, não é, não quer dizer, a comunicação não quer dizer que não vai haver uma birra, não quer dizer que não vai haver, mãe, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Não quer dizer que, mas a comunicação é um caminho, né? Tipo, vamos tentar aqui nos comunicar. E uma que já tem quase 5, ela tá muito mais no celular agora, assim, para ver desenho. Mãe, eu quero jogar, eu quero isso, eu quero aquilo. Também pela questão de estar muito tempo no mesmo espaço, com as mesmas pessoas, vivendo aqui. Aí ela vê prazer naquilo, do jogo e tudo mais, e também porque me vê ali. Mas a questão eu acho que é isso, se comunicar. Tanto é que quando você falou disso, comunica. A pessoa quer o celular, mas não é assim. Aqui eu estou trabalhando e você vai. Não é, você não faz isso, não vai fazer a mesma coisa. Você vai brincar um pouquinho aqui, jogar ou assistir um desenho, um filme, e tudo bem, um pouquinho de tempo. Não é, eu acho que é isso. A comunicação é o que tem que ser feito, né? Assim, é a busca. O ideal é sempre comunicar. Pois é, Tentar. esticando muito amplo do nosso tempo. Não é Muito amplo, muita coisa para se falar. muita coisa. É, tem mais algumas considerações? Considerações. Não, acho que com relação a. Porque o empreendedorismo são muitos corres. E que não adianta, e não tem como falar do empreendedorismo sem falar do corre materno, porque senão fica um assunto isolado, e ele isolado, ele não se. Ele isolado, ele não é nada. Porque aí fica o empreendedorismo pelo empreendedorismo. E quando a gente coloca o materno, porque é uma mãe que está fazendo, a gente precisa falar sobre a rede de apoio, que eu falei no final da outra transmissão. É preciso essa rede de apoio. É preciso estar consciente que não é porque você vai empreender que tudo vai ser perfeito, e não, pelo contrário, tem muitas. E tem a questão da invalidação, por exemplo, quando deu errado, teve uma fornada minha que deu todo errado porque o forno era problemático. E aí, o que foi que eu ouvi? Eu ouvi, vá lá, tente novamente. Não. Eu ouvi, deixa isso pra lá. Eu ouvi, tu vai ficar nessa, Tenta, bota um currículo, faz o seu. Entende? Então, assim, eu acho que ou a gente segura. Por isso que é importante a bolha, Suelen. Por isso que é importante a gente ter contato com uma rede de mães. Por isso que é importante a gente estar com outras mulheres perto para fortalecer essa consciência. A gente tem a consciência, a gente emerge lá, a gente sobe. Aí a gente, eita, tô aqui em cima, massa, consegui. Mas quando você começa a levar pedrada, você enfraquece, lógico. E se você não tá cercado de uma mãe que diga, ei, você é fantástica. O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Eu vou fazer esse corre aqui. Ou se não faz o corre prático, faz o corre de velho. Que ideia massa, vou fazer uma pesquisa aqui para você. Eita, encontrei esse preço de farinha, sei lá, isso é só Ou um então, exemplo pelo bobo. menos, se afastar de pessoas que falam negativo, Ou né? Foi o que eu fiz. então, Me afastei de todo mundo que falava negativo das minhas coisas.
Porque de negativo já bastava eu falando, já bastava os Porque meus é difícil pra porque gente sem se saber que não vai validar, dar conta, sim. né? Porque é Aí difícil eu pra me gente. Eita, mostrei velho, não as vai dar conta. pessoas. Porque claro que eu pensei em desistir, assim, várias vezes. Né? Assim, vai, vou mais não. Mas o que eu precisava mesmo não era de alguém que dissesse, eu acho que essa é a decisão sensata. Não. Ou dizendo, mulher, não deu certo. O que eu precisava era, velho, mas tudo que a gente tenta fazer tem grandes chances de dar certo e tem grandes chances de dar errado. Por que não tentar de novo? O que é que lhe impede de tentar novamente? Então, eu acho que também pensar isso, que o empreendedorismo é preciso essa rede de apoio também, empreendedorismo materno. Porque ele não é uma jovem, uma pessoa que não é mãe empreendendo, é muito diferente. Porque a gente sai de uma caverna, que é o puerpério, a gente sai desse puerpério. Tem isso também, a superação dessa etapa, né? Para Uhum. então empreender e então, porque quando a gente se dá conta que porque quando a gente tem um bebê, a gente tá lá cheio de ocitocina, né? O hormônio do amor, a gente pariu e as pessoas estão ali cuidando, e aí você amamenta, aí vai passando o quarto mês, o quinto, o sexto, e você vai vendo que você vai. Sua vida tá passando e você só E tá vivendo quando aquilo. E aí você, peraí, eu preciso, que também é um tempo necessário de dedicação, realmente é Mas aí você também precisa cuidar de você, e esse cuidado de você, o empreendimento também passa por um cuidado, um autocuidado, porque você, como eu falei lá no início, tem a questão da autovalidação, que eu já falei, da autoestima, porque a partir do momento que você. Porque quando eu vendi a primeira fornada que eu recebi, eu fiquei me sentindo. Poxa, eu fiquei vibrando muito, eu me senti tão útil, tão. Porque você, tipo, veja só, você tem uma criança, eu tenho duas crianças, Cris aí tá grávida, tem muitas mães aí. A gente fez uma pessoa, veja só que babado. A gente gerou o quê? A gente produziu a pessoa e a gente se acha nada por isso. A gente fez o quê? A gente fez o coraçãozinho dela na barriga, a gente fez o pulmãozinho, a gente ajudou o pulmãozinho, o rim, o intestino, tudo formadinho aqui dentro. Olha que poderoso. E a gente se sente um lixo porque nós somos invalidadas, né? Então, a questão do empreender, você ter o seu próprio dinheiro e ter aquela coisa, ou poder contribuir na renda da casa, já que você só cuida do filho, só cuida como se fosse uma coisa ínfima, né? Aí você, então, o empreendedorismo passa pela questão da autoestima também. Você se sente ali. Então, acho que as considerações finais são mais nessa linha de você entender que o empreendedorismo não é só um negócio. O Tem uma empreendedorismo é coisa um do empreendedorismo comportamento. que tem uma coisa do empreendedorismo que eu tô aprendendo no Instagram, principalmente, né? Porque eu tô empreendendo no Instagram, né? Nesse tempo de pandemia, o meu serviço é pelo Instagram, que é a ferramenta, né, mais barata e que melhor. E que tem Primeiro, é maior aprender a alcance. ter autoridade do que você está falando, que é isso que você está falando, né? Você ter autoridade do que você fala. E segundo, você se autoconhecer, porque você vai vender o que você conhece. E você não pode vender, eu não posso vender, exemplo, sei lá, pílula para emagrecer se eu sou gorda, sabe? Então, é só um exemplo, mas é tipo, eu tenho que me conhecer para poder vender o que eu tenho conhecimento. Então, vai muito por isso que você está falando, né? Desse autoconhecimento, dessa percepção de que você é, e às vezes a gente se perde na maternidade, se perde do que a gente Sempre. é, se perde. Eu mesma estudei tanto na maternidade. Quando eu tive Isadora, eu já não sabia fazer nada do que eu tinha estudado. Eu não sabia nada, eu só fazia um ser que chorava e que eu tinha medo de morrer, porque se eu fizesse alguma coisa errada. Então você meio que se perde naquele negócio, depois é que você vai tendo a autoconfiança de que não, é por ali, por ali, por ali, né? E hoje, por exemplo, você ter aquela coisa não estou dizendo que eu me autoconheço, né? Não, assim, 100% ninguém se autoconhece, né? A gente tem um caminho que vai percorrendo. E nem 100% todo mundo tem autoestima. Tem dia que você não tá bem, e, né, normal também.
E tem dia que você tá muito bem, o que também é normal, né? Só que, por exemplo, essa questão do empreender tem muita questão da nossa visão em relação ao produto, né? O empreender é uma Sim, parte, é um tentáculo, é uma mão, né? De você, porque é um produto no qual você está dando a cara a tapa para vender. Você vai se dedicar ao máximo para vender. Então não pode ser uma coisa banal, né? Não é uhum. uma coisa E banal. também tem e é um tiro no escuro também, porque você nem tudo que você tenta realmente funciona para você. Eu me sinto muito nisso que eu falei, assim, porque você tenta empreender e você vai, aí você faz o teste, aí você vai, poxa, não é isso, vamos começar do zero. Também tem esse ponto muito importante, uma outra coisa também, que é essa coisa do recomeçar. Porque às vezes você vai, porque tem a coisa do você gostar de fazer, por exemplo, tem gente que gosta de costurar. Aí você gosta de costurar umas sainhas, umas roupinhas, mas aí você trabalhar em grande escala para vender roupas é um outro processo. E eu comecei a enxergar um pouco disso, que gosto de produzir alimento, gosto de estudar alimentação saudável, gosto de produzir, gosto de cozinhar, de experimentar, gosto de fazer pão, mas não sei se é isso que quero trabalhar, de fato de trabalhar numa grande escala, numa grande produção e ali. Tudo bem que todo trabalho tem a sua demanda, que você vai estar cansado realmente, mesmo que seja algo que você goste muito. Mas aí o que eu quero dizer com isso tem também essa questão de você dar o tiro no escuro dentro do que você quer, né? Empreender, você, eita, vou tentar vender isso, porque eu gosto de fazer, então vou ver se isso vende, aí começa uma produção, começa um ritmo, e você, eita, peraí, não é bem por aí. Então tem esse lance também do recomeçar o Mas, empreendimento, rever o que funcionou para você, né? eu E, acho que vai aí enfim, também por essa questão do autoconhecimento. Por exemplo, você sabe que você tem também. vários. Você gosta dessa questão da alimentação, não alimentação saudável, uma alimentação. Então você partiu para o pão. Pão, você está observando, isso é um que a gente fala, né? No empreender, é um estudo de caso. Você está estudando o ambiente, né? Aquela coisa, Uhum. né? Aí, por exemplo, se você Porque quer assim, fazer. é Hã? porque assim, você faz uma coisa, por exemplo, você faz um número de palhaço, se você não fosse artista, você faz um número, não tivesse trabalho que você tem. Aí você faz o número de palhaço, aí alguém faz, eita, tu podia trabalhar com isso, né? Você faz um pão, faz um bolo, faz alguma coisa, eita, ficou bom, porque tu não vende. Vende, aí você, eita, será? Aí se envolve naquilo, né? Mas, enfim, em suma, o que eu queria dizer com isso era mais essa questão de entender também que o empreender, o estudo dele, ele passa por esse caminho de identificação do trabalho. Tem uma coisa é você gostar, outra coisa é você querer, de fato, estar só trabalhando com isso, se dedicando a isso. Tudo bem que tem a questão financeira, você muitas vezes não pode abrir mão disso para recomeçar, mas também para entrar dentro de uma rota de trabalho apenas pelo financeiro, sem conseguir ter um retorno prazeroso, aí isso afeta diretamente a sua criação com os filhos, a sua criação, né? A sua educação, porque você, sem prazer, você não vai ter. A gente não pode só viver em prol das crianças. A gente precisa ter os nossos prazeres próprios, os íntimos, aqueles que a gente não compartilha com ninguém também, que a gente se sente bem. Hoje foi um dia mais tranquilo, apesar de eu estar nesse processo de hoje tenho um encontro com Suelen, eu queria estar nesse. Apesar disso, foi um dia mais tranquilo. Por quê? Porque Ana Luz dormiu pela manhã e eu consegui escrever os últimos pontos da live. Olha que coisa besta, parece uma coisa super besta, mas a gente que é mãe sabe o valor disso. Aí ela dormiu e Una ficou super tranquila, desenhando, que às vezes rola um rendezvous e não rola nada disso. Aí hoje rolou, ela ficou desenhando e eu consegui escrever os últimos tópicos. Aí eu, eita, aí eu já me senti assim, super bem, em paz com a minha vida. Aí quando ela acordou, eu recebi ela muito melhor. Então, assim, o empreendimento, falando né, do empreendedor, desse tema, assim, cavando assim, para esse tema, esse empreendedorismo ele também impacta diretamente.
a criação do seu filho, a educação dele. Porque se você precisa também ter prazer naquilo que você está fazendo, então você tem que rotear também. Então, vai ter os recomeços, assim como quando você larga o emprego e pega um outro que acha que é melhor. Então, é muito tateando também essa. Porque você precisa se identificar também com o que você, né, está ali destinado a fazer para pagar suas contas. Não é só isso, a gente precisa também desse Por isso que eu deleite, acho, né, para. por isso que eu acho que é isso, essa fala o empreendedorismo no sentido de um autoconhecimento e por isso repassar isso. Porque é tão árduo cavar esse Sim, buraco, cavar esse seu espaço, que você tem que gostar muito do que você está fazendo. Porque se for é só uma missão. para fazer alguma coisa, só para o dinheiro por dinheiro, vá para o CLT, né? Porque o CLT você não tem tanto. Isso eu cheguei agora. Olha aí a criatura, também mãe, Gabi, artesã, mãe de dois Pois também, no é essa questão. A rolê menina nem alto. dormiu. Uhum. Mas Também é o que a gente já conversou muito, também já conversei muito com o Gabriela, eu só consigo fazer os quadros, produzir os colares quando as crianças dormem. Então, o trabalho depois já é afetado também, porque tudo bem que porque a gente trabalha o quê? Na madrugada, quando as crianças dormem. Então, a gente pega os entremeios, que é quando. Uma coisa muito importante que sobre as pessoas também normalizam muito o nosso excesso de trabalho. Ela está trabalhando, ela está se dedicando. Então é isso aí, guerreirona, vai lá. Só que esta mãe e esta mulher, ela está numa situação precária. Ela está numa situação precária de quê? De sono, de autocuidado, de autolimpeza, alimentação. Então, assim, esse tipo de serviço, as pessoas ficam, poxa, ela está empreendendo e só se vê o glamour e é isso aí. Só que por trás de toda essa engrenagem existe uma precariedade, que é a nossa, que chega meio-dia e a gente, sei lá, não, nem bebeu água, ó, depois que eu entende? tava com a manhã, né, eu dei uma, vamos dar uma desacelerada, né, porque eu tava muito, Sim, desde o louca. ano A gente passado, fica. desde o ano passado que não, eu vou voltar a ser atriz, contadora, não, vou voltar. E aí eu tava, aí quando vim aqui pra É manhã, foda. deu uma desacelerada. Aí hoje, por exemplo, aliás, faz uns 3 dias, que eu tô muito ansiosa. E aí, o que aconteceu? Quando a manhã tá fazendo quimioterapia e radioterapia, toda tarde ela tinha que dormir. Aliás, ela ia pra a rádio e voltava, e aí ela cochilava. Eu dava uma cochilada também junto com ela. E agora ela não tá fazendo, ela tá esperando uns 45 dias para poder fazer um exame para ver se está ok, né? Se surtiu efeito. Aí ela tá cochilando à tarde. Aí eu vou cochilar também. Só que eu tô me sentindo culpada, porque eu vou cochilar. Tu tem Que vai noção? descansar. Porque Claro. eu vou descansar. Eu tô me sentindo culpada, que é como se eu não estivesse fazendo nada, por exemplo. Mas por quê? Porque dizem a gente que a gente né, entende. As pessoas acham que isso é bobo. Quando eu falo isso com as pessoas ficam, tá exagerando? Que exagero, tu é muito extremista. Quê? Aí, por exemplo, hoje eu me acordei, né, tomei um banho, aí dei banhizadora, porque eu não lavo o cabelo dela todo dia porque é muito cacheado. Pra não quebrar essas coisas. Tem a questão dos cabelos, os cabelos cacheados, né? Aí hoje eu Uhum. dei banho, lavei cabelo, aí fomos ali, compramos umas coisas, eu voltei, é, fiz um videozinho lá que eu tava pra fazer há um tempão, ou seja, eu trabalhei um pouco, né? Nesse sentido, porque fazer o vídeo é trabalhoso. Trabalhei, Uhum. aí pronto, dei almoço, vamos cochilar, vamos cochilar. Aí fiquei, né, na angústia. Ai, mas eu tenho que fazer isso. Ai, mas eu tenho que resolver isso. Ai, mas eu tenho que resolver isso. E não cochilo, sabe? Fico me Porque coisa sempre vai ter coisa para fazer, claro, porque aí as coisas estão para fazer. Mas se a gente também não tomar esse lugar, eu fico também me sentindo. Eita, aí quando eu cochilo que eu acordo, eu fico, eita, tenho que ir logo ir fazendo as coisas para não ser taxada de que as pessoas confundem muito cansaço com preguiça, né? Fica aquela coisa bem juntinha assim, uma da outra, as pessoas confundem.
acreditam que o que você está com preguiça, o que você não quer fazer aquilo, só que não entende, por exemplo, eu estava até falando com Tainan também, que está começando a empreender agora com a Divina Essência, Veneno e Óleos Essenciais. Ela falando, amamenta ainda, e a gente fala, eita, bom dia, já acordei cansada, por aí, como é que tá? Porque o que? A gente vem de uma madrugada de amamentação, então também tem isso, né? A produção dos pães, por exemplo, ela era feita de madrugada, para que de manhã, cedinho, os pães estivessem frescos. Então eu dividia as fornadas, colocava o timer no celular para coisar o forno e ia amamentar. Aí às vezes eu cochilava, aí o celular apitava para eu tirar o pão do forno e ela estava mamando, e aí às vezes descia com ela. Então, assim, é precário, sabe? Então, também dizer que o empreendedorismo ele precisa precisa do suporte do outro, não só, não falo só do financeiro, mas do suporte emocional, de dizer, não, peraí, não desista, ou se puder pegar, pegue, ou se puder fazer outro corre, faça. A gente precisa desse suporte. E não é fácil, não é só porque está empreendendo que é fácil, que vai ser massa e que você vai. Eu acho que também normalizar esse rock e só dar pra gente uma capa de super. Não, por favor, precisamos de outras coisas. Não queremos, dispenso essa capa. Inclusive, até escrevi um texto sobre isso. Minha capa, com certeza, se me deram, está suja. Ela liga junto com as milhões de roupas sujas que eu tenho para lavar. Então, assim, não preciso disso. Preciso de suporte. A gente precisa de né, entendimento daquele rock, entender que é, e tentar pessoas ao máximo que agreguem valor àquilo, né? E é difícil, porque isso tem que vir de um comportamento da gente também. Porque se a gente não pisar firme e ir, não vai rolar. Eu tô Não vai rolar. desse jeito, pisando firme, e indo, porque não vou desistir, não. Não é porque agora Fora a paternidade compulsória, que a gente tem que botar lá o canivetezinho no pescoço, né? Pra pessoa virar, fazer o papel. Não vamos nem entrar, porque aí vai ser o quê? 15 lives, né, senhoras e senhores? Eu fiz aqui um talk show de... eu nem posso citar esse tipo de coisa que podem até processar a gente, porque a gente tá Nem, começando a não falar pode. coisas. Eu falei canivete no pescoço. Gente, foi uma metáfora, pelo amor de Deus. Sim. Não que não queira, mas assim, foi uma metáfora. Eu ia falar, Coisas. casos de, eu estou trabalhando, né? Sim, eu também estou trabalhando. Olha aí, tarefa. Ainda tem, olha aí, arteira, Gabi falando que a gente ainda tem esse outro tentáculo dentro do empreendedorismo que é gerenciar o papel do outro dentro da relação, né? A gente ainda precisa fazer essa. Olha aí, Gabi, eu trabalho com estilete. Meu Deus! Às vezes dá vontade, eu sei, mas calma, respira que não podemos. A gente também não pode morrer, nem pode ir presa, nem nada, Senhor. Por enquanto, né? É. Começar a poder. Mas enfim, Socorro! Enfim, a gente. Acho que a gente falou um pouco, né, de Tudo. tudo, né? O povo vai ficar salvo as lives. Então, Gabi, essa Gabi, né? Gabi que entrou depois. Gabi é empreendedora. Gabi Arteiras lá de João Pessoa. É daqui de Campinas, hoje trabalha em João Pessoa, vendendo. Trabalha com madeira, entalhos. Eu acho que conheço ela eu acho que ela fez curso com a Elia Lisboa, se eu não me engano. Eu acho que eu conheço ela. Inclusive, Gabi foi uma das. Porque tem muitas, né? Dani, que tá aí também, Dani Rocha, é uma mãe que empreendedora também, vem nesse processo. A gente conversa muito também sobre não conseguir produzir, que para produzir a gente precisa de uma terceira pessoa, que é aquela rede de apoio, né? A gente precisa para ficar com a criança para a gente poder produzir. E Gabi, eu lembro de uma feira. Ai, acho que foi um bichinho. Eu lembro de uma feira que eu participei lá em João Pessoa, nos bancários, que Janaína tinha acabado de nascer, que é a filha mais nova dela. Acho que Janaína devia ter 7 meses. E aí, Gabi foi expor os trabalhos dela lá e foi com ela. Lá com Janaína, trocou a fralda num banco que tinha lá de madeira. E eu, assim, eu acho que eu não era mãe ainda, ou eu tava grávida, eu acho. E eu, assim, tipo,
E aí ela não tinha com quem deixar, ela precisava vender o dela, ela precisava expor, e a criança foi e ela trocou. E também a gente, olha, se a gente for entrar em tudo, Sueli, a gente faria, sei lá, um programa de, sei lá, um ano inteiro de programa, porque o quê? Pensar os lugares também para as mães, as feiras precisam ter lugar para as crianças não só brincarem, mas para as crianças descansarem. Então, assim, eu vou fazer uma feira de mulheres empreendedoras. Ah, que ótimo, bela iniciativa. Tem um lugarzinho para as minhas crianças ficarem? Que a Feira Massa veio aí nessa última edição presencial. Ela veio com o Espaço Kids, que a gente vai adaptando, né? Manu foi, colocou lá um espaço, colocou um pula-pula, fez um espaço que a gente entende que não é o ideal, não é o que a gente... Mas que ela teve a consciência. Manu foi lá na Feira Massa, colocou um espaço, colocou na outra, ainda teve um espaço para as crianças desenharem, uma piscina de bolinhas. Então, as pessoas também precisam pensar, nem fraudário tem. Não tem nada. Então, assim, o empreendedorismo nem é pensado. A gente empreende, a gente cria um negócio, a gente vai, aí, eita, tem uma feira de mulheres, ou não só, quando não é uma feira só de mulheres, mas uma feira, assim, diversa, aí a gente vai. E não tem essa estrutura. Então, para você ver como... Então, se você for, vá sem o filho. Não dá. Nem é todo dia que vai ter alguém para ficar. Eu tive esse contato com feira lá em Natal. Aí tinha uma que era a Feira das Pérolas. Aí eu fazia parte dessa parte do infantil, no caso. Eu contava história, a gente fazia uma varieté, então enquanto as meninas estavam vendendo, as crianças estavam assistindo os espetáculos, né? Que era de circo, ou de palhaço, malabares, bambolê, e eu contava histórias, né? Aliás, eu me enfiei nessa história, né? Porque uma varieté não tem contação de história, mas eu me enfiei nessa contação de histórias. Vou fazer acontecer. Vou fazer. Aí... Depois eu pensei, quando eu ainda estava, né, com meu ex-companheiro, ele passou para João Pessoa e eu pensei, não, vou dar um corre aqui em João Pessoa e vou colocar uma tenda de contação de história. Então, enquanto as mães vão estar lá, então eu fazia o quê? Eu pensei o quê? R$2 por criança, né? Tipo, 10 Deus, a gente cobra para interagir, para poder gerar, porque né, a gente sabe que não paga nada, né? Mas a gente diz assim, vamos, eu sei, Aí, eu pensando, né? Aí vem o quê? A pandemia, né? Pandemia que desaba tudo. Deixou a gente com tudo. Né? Porque quando, enfim, a gente estava, né, pensando nas coisas, as coisas não vêm mais. Mas eu não vou, sabe? A gente não vai desistir, né? Não mesmo, vamos continuar. Não pode, nem pode, nem tem... Não tem opção. É aquela história, não tem opção. Exatamente. Não tem opção de desistir, tem opção de ir para outros caminhos, por outros caminhos. Eu lembro, tu comentando aí que a primeira fornada, eu lembro do meu primeiro 1000 seguidores. Eu fiquei tão feliz, porque foi tão... Eu ia em cada amiguinho lá e ia dizer, cara, tu é meu amigo no pessoal e tu não é meu amigo no meu trabalho, como assim? Meu Deus, Suelen, vamos fazer uma pastoral de Suelen para ver essa veia arengueira que ela... Eu ia lá. Escorpiana. Mas tu não me segue. Eu digo, querido, você é meu amigo ou não é meu amigo? Poxa, como assim? Aí a pessoa ia me seguir. Aí eu ia fazer questão do carro, assim. Aí a pessoa me seguia. Escorpiana. Tu não me segue mais. Eu já julgando aqui os signos. Eu já culpando os signos aqui por essa veia brigona. Eu sou virginiana, com ascendente leão, mulher. Aí eu tô depois dos 30 já, né? Todo mundo é tudo. Tô brincando. Aí eu ia lá em tudinho e briguei mesmo, fiquei com raiva de algumas pessoas que não faziam, que não me seguiram, porque você é meu amigo. Sabe que eu sou mãe, que eu tô há muito tempo, inclusive, não é de agora que eu tô trabalhando com isso. Faz tempo. Muitas vezes me conheceu nesse ramo, né? Sabe do meu trabalho. Aí só segue o pessoal por quê? Pra ver minha cara linda lá? Então, não, meu filho. Aí eu pensei por muitas vezes excluir, inclusive, o perfil pessoal. Mas eu deixo pra ficar vendo, tipo, questões de gordofobia que eu não quero trazer pra cá. Porque não é essa linha, né? Coisas mais pessoais, né? Tu quer dividir isso. Aí, sim, eu só ia falar pra gente finalizar. Quem, né, está aqui, que está aqui acompanhando a Lindíssima Cecília, pode seguir o Pão de Cuscuz, que é o meu projeto.
e quem é do meu projeto pode seguir a Cecília. Mas o teu perfil é fechado, né? Harmonia Solar, mas tem a Porque padoca, né? escrevo. Porque o Instagram pessoal ele funciona muito como um diário também. Eu utilizo assim para escrever umas coisas e tal. Coloco as meninas, né? Aí eu fico nessa de não abrir, assim. Aí fiz também o tapete mágico, Cecília, o tapete mágico, que não estou conseguindo movimentar justamente pela demanda de coisas aqui, Eu né, nem com as sabia crianças, dele. com tudo, que o tapete mágico ele é um compartilhamento de práticas, de práticas minhas, de meditação, de exercício respiratório, né? Eu nem E sabia também dele. dos estudos do Hatha Yoga. Só que é um Instagram de compartilhamento de coisas, mas que é do meu, porque eu, né, tenho uma formação em massoterapia e era algo que ia começar a fazer um atendimento mais massivo e logo surgiu, já estava com um espaço para começar, e aí a pandemia, acho que foi em 14 de março, eu lembro da data, quando disseram, ó, já não pode mais sair de casa. E aí todos esses planos de montagem, de fazer pedidos, de começar a trabalhar com esse tipo de terapia, ele pronto, aí foi um empreendimento, uma coisa que se ficou na caixa, né? Que é o tapete mágico que eu tenho lá duas práticas respiratórias que ajudam no processo de ansiedade, que agora está, né? Vejo muitas pessoas falando muito mais sobre a questão da ansiedade, a questão de não conseguir controlar os pensamentos, de não. Então, lá no tapete mágico eu compartilho práticas de respiração e futuramente pretendo colocar práticas de meditação também. Isso também vai de acordo. Eu não posso também informar ou postar ou compartilhar coisas que não são das minhas vivências, né? Não é da minha rotina. Então, até tá difícil movimentar por conta da demanda. Mas aí é um Instagram também que é um Instagram de trabalho, eu compartilho as práticas como para que as pessoas conheçam, mas também tenham acesso ao meu trabalho, ao que eu gosto de fazer, ao que eu acho que Letras Planeta. E aí, o Cecília Tapete Mágico, que é a minha padoca também. Eu não estou fazendo a fornada porque justamente não tenho conseguido. Eu tenho até pensado em. Estou revendo toda a questão, a logística, tudo. Mas é isso. Falei demais já. Não, Estou mulher, já meio. que a gente tá entrando no segundo vão ser derrubados de novo pelo Instagram. Mas quando a live. Olha, não disse 28 segundos. Quando a live é boa, é assim. Pois cheiro, Beijos. gente. Obrigada a quem veio, né? A quem ficou, quem ouviu, quem. Muito Valeu, obrigada, meninas. meninas. Sigam o Projeto Pão de Cuscuz e Cecília Tapete Mágico. Cheiro. Tchau.